muito bem-vindas, muito grata pela disponibilidade e generosidade de vocês em atenderem o nosso convite e nessa manhã estarem aqui para conversarmos sobre esse tema, mulheres que constroem pontes. E eu quero começar apresentando as nossas convidadas. Mafoane Odara. Mafoane, uma alegria muito grande ter você. Nossa, eu estou emocionada, gente. Que coisa linda isso. É um presente, eu que tenho que agradecer. Querida. A Mafoane, ela é psicóloga, ela é mestre em psicologia pelo Departamento de Psicologia Social da USP e ela coordena a área de enfrentamento às violências contra mulheres e meninas do Instituto Avon. Olha... Ai, gente, adorei a Neidinha. Adorei, linda. E olha que interessante, Mafoane, me permite fazer essa observação. Hoje, 18 de maio, em todo o Brasil, é um dia de luta, é um dia de enfrentamento contra toda a violência, todo o abuso, exploração sexual de meninos e meninas. No dia 18 de maio, já há mais de 40 anos, na cidade de Vitória, uma menina chamada Araceli foi sequestrada e cruelmente estuprada, violentada, e foi no dia 18 de maio, e se tornou um ícone dessa luta de toda a nossa sociedade, de todos nós, todas nós, nesse enfrentamento contra essa violência, todas essas violências. Então, Mafoane, ter você aqui, que é essa pessoa que coordena essa área de enfrentamento às violências contra mulheres e meninas, é muito especial, é muito significativo. Priscila Diakov. Priscila é advogada, mestre em Direito na área de Prevenção à Saúde do Trabalhador, especializada em mediação de conflitos e coaching ontológico. Muito especial, Pri. Obrigada por você estar aqui. E Roseni Elmeric. Linda. Líder do Ministério, celebrando a recuperação IBAB. Ela tem bacharelado em música, mestre em assuntos culturais, educação cristã, em teologia e missiologia na Califórnia, Estados Unidos. E é interessante, toda vez que eu falo, Roseni, encaminha para mim a sua apresentação, que eu já tenho de outros, e ela termina, casada com o Bruce. Ok, tá bom. Ela é casada com o Bruce. Então vamos lá, vamos conversar, né? E dentro do tema Mulheres que Constroem Pontes, eu começaria conversando, e vocês fiquem à vontade, sem uma ordem necessariamente de sequência, mas as que quiserem reagir, contribuir. Primeira pergunta: como podemos traduzir pontes? O que são pontes? Posso começar e vocês vão. Vamos juntas. Bom, primeiro, bom dia, meninas. Que alegria vê-las, revê-las, abraçá-las e estar aqui com as minhas amigas fazendo isso, né? Amigas de mais tempo, amigas de pouco tempo, mas como é bom, né? Eu diria que pontes, na verdade, esse tema, ele aconteceu a partir de uma ponte, que nós participamos de um evento, de uma pesquisa que a Mafoane, lá no Instituto Avon, convidou o pastor Ed para participar, e enfim, como uma ponte gera outra ponte, né? Eu pensando nisso, fui tão impactada por esse movimento de vocês, que a gente começou a conversar. Puxa, acho que faz muito sentido a gente falar sobre isso. E pontes são conexões, são coisas que nos conectam. E de coisas muito simples, como um bom dia no elevador, que cá entre nós anda raro, né, gente? Há um abraço, há uma palavra, um convite, uma mesa posta. Então, acho que tudo que promove, né, um movimento de encontro com o outro, de interação de mundos, é ponte, pode ser ponte. Então, uma música é ponte, né? Obrigada, meninas da banda, lindamente nos abençoaram. Isso aqui foi uma ponte, né? Você chegar e ver um lugar lindo, um ambiente decorado, pensado com carinho, com afeto, é ponte. A gente se sentiu acolhida.
E ponte, para mim, a expressão máxima de ponte é aquilo que nos conecta. São as nossas conexões humanas. Então, meninas, digam aí o que são pontes para vocês. Ai, Pri, acho que você traduziu super bem quando você traz essa relação das pontes com as conexões, porque não é possível você construir pontes se não tem um movimento. E o movimento não é só de um lado, né? O movimento são os dois lados querendo construir processos que são além daqueles que a gente já vivia. Eu, quando não tenho não sei explicar muito bem alguma coisa, eu recorro à natureza, porque a natureza é muito sábia, ela sempre sabe dar explicação. E, para mim, acho que o maior exemplo de uma ponte se a gente pensar, a fórmula da água é H2O, né? E, para a água existir, existem elementos separados, que é o hidrogênio e o oxigênio. Mas, para a água existir, nem o hidrogênio por si basta e nem a água. Para formar a água é uma terceira coisa, que é a junção das duas. E eu acho que a conexão, ela te leva para esse nível, que é o que eu chamo da terceira margem do rio, que é um lugar que é muito melhor e que é exatamente por conta das conexões. Quando você consegue se conectar, você sai de um lugar que é o lugar que você conhecia para um lugar que é muito melhor e que é muito mais sábio, inclusive para você. Então, acho que a ponte, para mim, tem a ver com isso. É muito bom estar com todas, é tão bom conhecer pessoas novas e rever pessoas que a gente já conhece há um tempinho e estar aqui com todas. Meu exemplo de ponte tem a ver com a minha chegada nessa comunidade. Assim que eu cheguei, depois de algum pouquinho de tempo, eu fiquei muito doente. E eu nunca tinha ficado doente antes, era uma doença séria. E teve pessoas dessa comunidade, era um grupo chamado MAI, que agora é IBAB adulto. E esse grupo fez uma ponte de mim para comigo mesma, porque eu não conseguia ver as celebrações. Eu estava confinada num quarto, e esse grupo foi a ponte, porque eles cuidaram de mim durante aquele período. Eles iam na minha casa, depois das celebrações, diziam como que foi o culto, levavam pizza e me levavam para o hospital, porque eu sou filha única e meus pais tinham falecido e eu era solteira, e então não tinha família biológica. Então diria que eles fizeram essa ponte de família, essa ponte biológica que eu não tinha. Então, acho que é um exemplo. Quando você falou essa pergunta, me veio à mente essa ponte que mesmo alguém que não tem família, mesmo alguém que está debilitado, foi feita essa ponte de amigos, de família, mesmo não tendo família biológica. Então, vocês percebem algumas palavras, né, que vão se repetindo, e é importante essa nossa atenção, porque essa construção do conceito de pontes, conexão. E o exemplo que Maflone traz da água, que os dois elementos juntos formam um terceiro. Então, a gente começar a olhar para as pontes como essas conexões e a oportunidade de algo novo que pode surgir. Silvia, eu lembrei de uma coisa muito interessante, é que para fazer a cirurgia tinha que ter alguém da família, e como não tinha ninguém da família, acabei de me lembrar que a Rose dormiu comigo, está aqui, isso foi em 2005, então faz 14 anos, e foi tão especial ter alguém comigo, alguém que está aqui, que fez essa ponte comigo, e ela mesma estava doentinha, mas ficou lá comigo aquela noite no hospital. Memórias, né? Memórias. Pontes trazem memórias. E como que essas pontes, elas podem ser construídas? Se nós pensamos em ponte como a conexão entre pontos distantes, enfim, como se dá essa construção, quando a gente pensa em ponte e em conexões?
É interessante a gente estar aqui hoje para falar sobre esse tema, porque quando a gente conversou e a gente estava aqui preparando esse momento, a gente se depara todos os dias com o desafio de construir essas pontes, né? A gente falava sobre as conversas de domingo, sobre os almoços de domingo, que muitos deles deixaram de existir, porque a pessoa votou em X e a outra pessoa votou em Y, e aí eu já não converso mais com aquela pessoa, porque ela já não tem as mesmas raízes ideológicas que eu tenho, né? O quanto a gente tem cada vez mais vivido experiências ou se deparado com experiências de polarização, né? E que essas experiências, no final das contas, elas não servem para quase nada, né? Porque o que você deixar de conversar com aquela sua tia-avó que você adora, que te criou, que está com você desde que você nasceu, vai construir melhor a sua vida. O que deixar de conversar com aquele primo vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, né? Então, acho que o maior exercício... eu ouvi esses dias uma coisa muito interessante. Quando você convive com quem pensa parecido com você, você vive a vida. Quando você convive com quem pensa muito diferente de você, você vive o universo. E é esse o lugar onde a gente está. A gente está no universo. E esse exercício, ele é importante para entender que, para a gente ser melhor, não basta a gente ter as pessoas que concordam com a gente ou que acreditam nas mesmas coisas que a gente acredita. Para a gente ser melhor, é muito importante a gente entender as pessoas que são diferentes, porque elas ajudam a ver pontos de vista que a gente não conseguia ver. Então, eu acho que o maior exercício é a gente conseguir se desprender, não daquilo que a gente acredita, porque eu acho que isso é muito importante, mas de poder ouvir genuinamente uma pessoa que pensa diferente, com a pergunta, mas por que você pensa assim? Me conta mais sobre isso. Para entender que, às vezes, um ponto de vista diferente te ajuda a ver coisas que você não estava vendo, inclusive te ajuda a olhar melhor aquilo que você acreditava, né? Então... Lindo, obrigada. Ouvindo você, eu me lembrei de uma experiência minha recente aqui na IBAB. Faz 4 meses eu tenho frequentado o CR. E lá... E lá, que dimensão que para mim tem sido a experiência da escuta, de me sentir acolhida pela escuta da minha irmã, que está no meu grupo de partilha, e é uma escuta amorosa, um silêncio amoroso. E essa experiência, pensando no que você traz, Mafone, para mim tem sido transformadora. Como eu me sinto à vontade de me vulnerabilizar, porque essa é a grande questão para nós, né? Mas eu vou me vulnerabilizar diante do outro, dizer como eu me sinto, dizer que eu não estou dando conta, que eu estou cansada. Como é que eu vou ser acolhida, se é que eu vou ser acolhida? Com que palavras, com julgamento? E ali a escuta para mim tem sido transformadora e me encoraja a querer experimentar mais disso. E quando a gente se dá conta, a gente está vivendo uma conexão linda naquele momento. Enquanto eu escuto a outra, e depois eu tenho a oportunidade da outra me escutar. Então, isso para mim tem me colocado assim, um pouco nessa terceira margem do rio que você traz, nesse campo que não é nem do meu nem do outro, é do nosso. E isso é lindo. Então, quando você pergunta, Silvia, sobre como construir pontes, a comunicação, ela é uma chave aqui para nós, ela é uma ferramenta. Porque esse movimento, essa intenção na direção do outro, tem que ser um movimento, um convite amoroso. Vamos construir pontes. Assim como Jesus perguntava, né, o que queres que eu te faça? E isso me toca, isso me inspira nesse pensamento sobre construir pontes. O amor é livre. Então eu pergunto para a outra, eu não imponho a outra, né? O movimento parte de mim, de como eu me sinto. Então, amiga, eu estou com saudades. Queria tomar um café com você. Você topa? E não levar mais uma demanda como um peso para a outra ficar se sentindo, eu estou aqui, estou sendo obrigada. Percebe, gente? É com afeto, é com respeito, é com acolhimento e não com violência. Então, eu acho que pensar nessa comunicação também, como a gente vai sinalizar isso para o outro, é importante. Porque, às vezes, o próprio convite
já não é ponte, já é muro, que já você olha e fala, nossa, não, impossível. Então, acho que traria essa reflexão da comunicação. Obrigada. Eu acho que eu vou na mesma linha delas, dizendo que tem algumas pontes que são, para nós as fazermos, é um tanto quanto natural. Pessoas que gostam de cozinhar, pessoas que são mais extrovertidas, gostam de abraçar. Isto é uma ponte, com certeza. Mas eu acredito nessa parte da universalidade, que é quando eu saio da minha zona de conforto. E aí eu faço algo que não é natural para eu fazer. Eu me lembrei muito de Abigail. Lá no caso, era casada com um homem horroroso, e tinha um homem que no momento era muito horroroso, que era Davi. Queria acabar com todo mundo. E ela faz uma ponte incrível, porque ela pega... Davi está muito bravo, então ela junta um bocado de coisa gostosa, de comida, e ela coloca nesse camelo e vai na direção de Davi. Ela faz uma ponte linda, porque Deus a usa para aplacar o ódio de Davi. E então ela fez a parte natural, que seria juntar as coisas no camelo, mas ela fez uma parte muito difícil, que foi encarar um homem que estava com muita raiva, que foi Davi. Então, eu vejo que tem essa questão da universalidade, aquilo que não é tão natural, aquilo que é natural, uma ponte, e aquilo que não é tão natural, pode ser feita também em ponte. Perfeito. E acredito que esse é um dos maiores desafios, né? E quando nós estávamos conversando sobre esse tema, e foram alguns cafés e almoços e pontes para a gente poder conversar e essa construção, e pensando mesmo como pontes podem ser construídas, e Priscila trouxe a questão da comunicação, principalmente a escuta e a palavra, e aí, lembrando aqui, né, abraços, eu lembrei da mesa, de um filme que me marcou profundamente, e de vez em quando eu volto nele, que é A Festa de Babette. É uma comunidade de pessoas idosas, bem pequena, e eles são de uma igreja, mas eles são totalmente indiferentes um ao outro. E é interessante porque é num país muito frio, o tempo todo uma neblina. Só por si só já é um ambiente, né, que parece que afasta as pessoas. E eis que chega Babette nessa comunidade, percebe as mágoas, o distanciamento, e ela tem uma ideia, porque ela sabe cozinhar, e cozinha muito bem. Ela tinha trabalhado num restaurante na França, e ela tinha um recurso, um dinheiro para receber, e ela recebe esse dinheiro. E ela aplica todo esse dinheiro num jantar. Se você não assistiu, assista. Ela aplica num jantar maravilhoso. Uma mesa maravilhosa, tudo muito preparado. Mas aí eles estão à mesa. Eles estão se alimentando, mas não tendo comunhão, não há pontes, pelo contrário. Mas há uma palavra de uma pessoa ali na mesa. E essa palavra, ela provoca um movimento que é algo muito especial. Não vou contar porque não vou dar o spoiler. Mas me toca profundamente, porque na minha casa eu aprendi isso com a minha mãe. Nós éramos 7 filhos. Mas todo domingo tinha muita gente com a gente na mesa. Mesmo durante a semana. Então a mesa na nossa casa, na nossa família, ela é um lugar sagrado. Que não é para se alimentar apenas, mas é para ter comunhão, é para ter ponte. Então me lembrei que pontes podem ser construídas pela comunhão ao redor da mesa. Nós podemos ser pontes ou muros. Por vezes fomos feridas, desrespeitadas, não ouvidas,
e nos fechamos como uma medida de proteção. Por vezes, a autossuficiência, o orgulho, o eu não preciso do outro, nos afastam. Quais são os riscos desse isolamento? De construir muros? E que caminhos a gente pode sugerir na desconstrução de muros? É interessante porque o que nós fazemos, nós construímos esse muro ao nosso redor para não sermos machucados de novo, para não sermos subjugados de novo, para não sermos tolhidos de novo. Mas é muito perigoso, porque o mesmo muro que nós construímos é aquele que não permite que o amor do outro chegue. Então, da mesma forma que nos protege, entre aspas, também nos afasta do outro. Então, a experiência do Celebrando a Recuperação tem sido tão abençoadora, porque ali, na fala, eu vou desconstruindo esse muro, à medida que eu vou me sentindo mais segura. E à medida que esse muro vai sendo desconstruído, o amor vai de fato entrando. Porque o amor que as pessoas tinham para comigo era para com uma imagem que eu tinha. Então o amor chegava no muro e caía, e eu morrendo de fome dentro do muro. E então é muito preciosa essa metáfora que a Silvia falou, que esse mesmo muro que nos separa também não nos permite sentir o amor do outro. E em relacionamentos, ele vai sendo destruído tijolinho por tijolinho, às vezes demoradamente, para que o amor chegue de fato. Ouvindo a Rô, eu fiquei com vontade de dizer o seguinte: as nossas conversas, para serem boas conversas, né, nessa perspectiva de construir muros, de nos conectar, elas devem ser conversas seguras. E elas não têm sido mais, porque as nossas conversas, os nossos almoços de domingo, os nossos cafés se tornaram campos de batalha, em que eu estou ali já predisposto a vencer e convencer e ganhar aquela conversa. Então, o diálogo se descaracterizou, o diálogo é comunhão, não é sobre o que eu acho, sobre o que eu quero impor ao outro, mas é sobre como eu me sinto, sobre como é que nós... Escutar com uma pergunta, gosto quando a Mafone traz isso. O que é que nós temos aqui a compartilhar? É verdade, nós temos muitos pensamentos divergentes, mas qual é a humanidade que nós compartilhamos? Porque é aí que nós somos iguais, e é aí que a gente pode começar a construir pontes. Esse é um primeiro passo, né, para depois descobrir, talvez, até coisas que os muros não mostram, mas que somos tão semelhantes, porque somos pai, somos mãe, queremos que os nossos filhos sejam assim ou assado, queremos as mesmas coisas na vida. Então, acho que as conversas seguras são esse lugar que a gente vai se sentindo à vontade e vai afrouxando as nossas fronteiras, vai abaixando as nossas defesas. E infelizmente nós não temos vivido isso, né, nas nossas relações, às vezes as mais íntimas, sendo que é exatamente o que nós queremos. E aqui eu lembro um pouco da experiência dos grupos de WhatsApp, como isso tem me chamado a atenção. Eu sou mãe, se você vai se identificar comigo. Eu tenho muitos grupos de mães. É grupo de mãe da escola, grupo de mãe do condomínio, grupo de mãe das amigas da igreja. E eu observo que, teoricamente, a gente cria os grupos como uma rede de apoio, que é para a gente estar uma pela outra. E a experiência mostra o contrário, como esses grupos se transformaram em guerrilhas. É uma mãe fiscalizando o grupo do outro, tirando foto. Olha só o seu filho na grama. E eu vou me assustando um pouco com isso, porque isso é muito violento. Aí um dia até me arrisquei a escrever lá, gente, só lembrando que a intenção inicial do grupo era a gente se apoiar. Então, acho que esses grupos de convivência, na verdade, esse é um jeito da gente conviver, novo, né, da linguagem eletrônica, o quanto também a gente tem que cuidar disso nesse ambiente virtual. Para que ali a gente minimamente seja essa ponte, né, seja esse apoio que a outra precise e comece a experimentar, porque isso me chama muita atenção. Nós estamos
com os mesmos desafios na mesma jornada. Nós todas queremos acertar, e é claro, vamos errar. Então, puxa, eu não quero uma amiga juíza que vai lá e fale, o que está acontecendo aí, que vocês estão fazendo tudo errado. Mas eu quero uma amiga que fale, amiga, estamos juntos. Né? Por exemplo, eu acho essas pequenas coisas, que às vezes se tornam quase invisíveis, têm me chamado a atenção. Quando eu chego na reunião de mãe atrasada, ou quando alguma mãe chega, gente, já não é uma vergonha, que a gente já está ali se martirizando. Como assim, que mãe sou eu? Chego atrasada. Nossa, como é bom receber um olhar de uma mãe amiga que olha e fala, amiga, bem-vinda, vem aqui, senta aqui do meu lado, guardei um lugar para você. Para mim faz tanta diferença. Ou mesmo as nossas mãezinhas aqui, né, que estão com os filhotes, que de vez em quando gritam, falam, da gente não ser aquela mãe que vai olhar e tipo, não vai fazer nada com essa criança? Gente, isso é muro. Isso é muro, isso é violento, isso é muito pequeno, é muito invisível, mas isso vai fazendo a gente levantar os muros ao nosso redor. Então, enfim, essa é uma partilha minha aqui. Eu estava ouvindo vocês e lembrando da segunda música, que é onde tiver frieza, que eu leve o amor, onde eu tiver o ódio, o perdão, né? É muito interessante, Pri, quando você traz isso, porque o que acontece? Nós somos seres humanos. E seres humanos, pela natureza, são contraditórios. E qual é a maior contradição do ser humano? Que, muitas vezes, a gente é tão violento quanto as violências que a gente tenta combater. Né? E quando você traz isso, né, é importante que a gente perceba que as maiores violências, elas não estão nas grandes coisas, elas estão nessas pequenas coisas que a gente deixa de perceber, porque elas são tão pequenas, mas são dessas pequenas que elas se constroem como grandes. Quando você traz esse exemplo da nossa dificuldade de não julgar, porque é o seguinte, julgamento é uma ação humana, não tem muito jeito, né? Eu não conheço grande parte de vocês, e vocês não me conhecem, porque eu não faço parte do universo daqui da igreja. Quando eu subi aqui, vocês formaram uma imagem sobre mim, boa ou ruim. E essa imagem, ela vem a partir de experiências anteriores que vocês tiveram com pessoas que são parecidas comigo. Ah, ela não é da igreja, aí o que ela vem trazer? Ah, olha como ela está. Enfim, né? Cada um formou uma imagem. Isso por si só é um problema? O que vocês acham? Não, não deveria ser. Muito bem. Mas as pessoas acham que é. Aí o que acontece? Porque isso é o que a gente chama de preconceito. O preconceito, ele vem do julgamento. E o julgamento vem das histórias que a gente viveu da nossa vida. O preconceito em si, ele não é um problema. O problema é o que eu faço com ele. Se eu não dou a chance daquela mulher ser diferente daquela mulher que eu imaginei na minha cabeça. Então, quando a mãe chega atrasada na escola, fala assim, e onde estava? Ah, eu, tá vendo? Não quer nem saber do filho. E aqui não vai? Aqui não vai, então, coitada, né? Então, assim, a gente julga se vai, a gente julga se não vai, a gente julga se chega atrasado. Assim, não tem jeito, a gente julga. Então, eu acho que o exercício para a gente tomar cuidado, qual que é o perigo, né, Silvia, sobre a gente construir não conseguir construir essa ponte, é a gente deixar de humanizar as relações, né? E hoje esse é o maior desafio que a gente tem, né? Entender que nós somos humanos e que nessa imperfeição, que é isso, o nosso desejo é ser perfeito, inclusive, né, uma das músicas esse, o nosso desejo é de ser o melhor que a gente pode fazer, mas entendendo que a imperfeição faz parte e que está tudo bem, né? Para a gente também poder... eu gostei muito quando você trouxe a história da vulnerabilidade, porque nós, como mulheres, somos colocadas na sociedade para sermos fortes, guerreiras, e a gente não pode errar, e a gente tem que fazer 595 coisas, e é assim... E, na verdade, está tudo bem se a gente não fizer, né? A vulnerabilidade, tem uma pesquisadora que eu amo, chamada Brené Brown, e ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. E ela diz o seguinte, que as pessoas que são mais felizes, mais corajosas, que mais se conectam com o mundo, são as pessoas vulneráveis. E vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza. Vulnerabilidade é a única possibilidade de se conectar.
que é o começo da nossa conversa, né? Sem a conexão, você não é humano. E essa humanidade vem da vulnerabilidade, da gente poder sim dizer quando a gente não dá conta, de poder sim reconhecer aquilo que a gente é bom, mas também saber lidar com aquilo que a gente não é. E a gente, infelizmente, é convidado o tempo inteiro a ser a pessoa que é perfeita, né? E os nossos erros não nos ajudam. Isso, na verdade, são os nossos erros que nos ajudam a ser melhor, né? Com os erros é que a gente aprende. E a gente pune o erro, muitas vezes. Né, em vez de falar assim, nossa, errou, mas vamos falar sobre isso. O que poderia ser diferente da próxima vez para que isso não aconteça? Não, a gente erra, não vamos falar sobre isso, vamos ficar quietinho aqui porque é melhor. Né? Então, acho que é muito legal que a gente olhe para os nossos próprios exercícios diários. Desde como a gente convida as pessoas para estar perto da gente, até como a gente recebe as pessoas que estão perto da nossa casa, ou dentro da nossa casa, ou os nossos vizinhos. Nossa, vizinho é uma história, né, gente? Né, um desafio, né, essa história da vizinhança. É muito louco isso, porque a gente precisa dos vizinhos. Eles fazem parte, mas hoje a gente tem uma relação muito ruim com os vizinhos, que são as pessoas que estão mais perto, que escutam muitas vezes das coisas. Né? Eu que trabalho com violência contra as mulheres, os vizinhos são os maiores defensores das mulheres que sofrem violência. E a gente fala assim, não, vou ficar quietinha aqui, que não diz respeito a mim. Né? E a gente deixa de proteger outros por conta desse lugar da dificuldade de se relacionar, né? Enfim. Silvinha, deixa eu falar uma coisinha. Pegando até o gancho das meninas, elas participaram de um café e eu não pude estar nesse café. E quando eu fui no almoço, ela não estava no almoço. Então elas falaram dessa mulher maravilhosa que estaria com a gente, que era da Avon. E estava, nossa, que legal. E eu, inconscientemente, fiz a imagem dela. Uma senhora loira de olhos azuis. Aí eu tô ali, elas não me falaram, obviamente não tinha razão para falar, né, a cor dela e tal. Eu tô ali e falei, Pri, a outra moça chegou, né, tipo. Aí falou, chegou, tá ali falando com a minha mãe. Eu falei, legal. Aí eu tô ali sentada, chega ela. Aí a Pri falou, é ela? Eu falei, é ela? Aí eu falei, nossa, como ela é linda. Que linda. Falei, nossa, como ela é linda. Então, a questão, ela seria linda se fosse loira também, tá, gente? Não é isso. Mas a questão é que, questão de pontes, essa comunidade, Deus tem usado de um jeito muito lindo. Nesta comunidade, descobri que eu sou negra. Verdade. Essa comunidade me ensinou que eu sou negra e linda. Mas em muitos lugares nós olhamos e nós não vemos representatividade de negros nos nossos posts, nas nossas coisas que nós fazemos. Então não tem ponte. Então eu cresci sem ponte. Aqui foi feita a minha ponte, até mesmo através da Adriana, uma das poucas mulheres negras e líderes em uma comunidade. Eu nunca tive espelho em nenhum lugar que eu trabalhei. Era eu negra e todos brancos. Então, esta questão do cuidado, esta questão da ponte, de ter representatividade nas nossas escolas, nas nossas igrejas, fazem algo que é muito gostoso, que nos abençoa, que nos acaricia. Muito bem, lindo. Roseni, você falando, eu me lembrei, eu sei que tem algumas mulheres aqui que são do projeto Bonecas. E, Mafone, contar para você um pouquinho. A gente tem uma pessoa aqui muito querida, a Michele. A Michele, desde pequena, foi muito sensibilizada pela questão da África, né? E Michele é psicóloga, uma especialização na questão do brincar, e ela começou a olhar para a criança africana, para a menina africana, e preocupada como era essa menina africana, como ela brincava, enfim. E por alguns relatos, ela descobriu, no caso, que a menina, em vários países da África, ela não tinha com o que brincar, que o menino não. Algo virava uma bola, um graveto virava alguma coisa de escrever no chão, de brincar, e a menina, o brincar dela era os afazeres domésticos, né, junto com a mãe. Então, a Michele desenvolveu uma boneca.
que tem toda uma proposta pedagógica. Essa boneca tem o cabelo todo enroladinho, porque isso me chamou a atenção. Uns relatos das viagens, há muitas aldeias e grupos na África que as mulheres usam uma peruca sintética loira. E isso provoca muitas doenças e uma série de problemas. Então, a boneca, né, tem o cabelinho dela próprio, como de diferentes formas, tem enroladinho, tem com trança. A boneca tem uma calcinha, por conta da questão de todo um trabalho que é feito para romper essa cultura do abuso, né, de crianças nas famílias, enfim. E a boneca é para uma criança que é negra. E a boneca é feita de um tecido com o qual se identifica. E quando nós começamos o projeto aqui, foi muito interessante. Eu ouvi alguns relatos, Michele ouviu, e eu mesma tive essa experiência, porque quando você está confeccionando a boneca, e aqui a gente tem toda terça-feira um grande grupo de mulheres confeccionando essa boneca com muito amor, você vai tocando essa boneca, você vai arrumando a boneca, você vai vestindo a boneca, ao final tem uma essência de bergamota, como algo, uma memória olfativa, agradável para ela. Enfim, é feito um vestidinho igual para a menina, para que a menina diga, eu sou a boneca, eu me identifico. E eu comecei a tocar. Fizemos aqui um grande mutirão, um dia de semana, e eu participei, e aquilo para mim foi muito especial, de começar a criar uma ponte. E quando nós fomos para Moçambique, para um grupo, né, para entregar as bonecas e abraçar aquelas crianças, era abraçar a boneca. E então, Roseni, é muito profundo o que você trouxe naquilo que Mafone apresentou de preconceitos. E o toque é uma ponte. E o toque é algo que une a gente. O abraço é algo que une a gente. Então, são tantas oportunidades e, como a Pri disse, às vezes pequenas coisas que a gente desconsidera, mas são pequenas coisas que, na soma, podem se tornar algo grande, muito especial. Bom, nós falamos sobre a importância da comunicação como uma chave, né, Pri? E todas comentaram as várias formas de comunicação. E eu queria trazer sobre a questão, agora pensando em mim. Nós estamos falando de pontes com o outro, pontes com a outra, e pontes com a gente mesma. A gente corre o risco de nos desconectar com a gente mesmo e romper essa ponte interna. Eu ia comentar exatamente isso, ó, que louco, né? Porque quando a Roseni fala que foi aqui que ela se descobriu negra, isso é a construção da ponte consigo mesma, né? De você poder olhar para essas experiências e falar quem sou eu e como eu me reconheço dessa forma. Então, não é possível construir pontes com outras pessoas se você não tem as suas próprias pontes construídas, se você não tem clareza. E se eu perguntar para vocês no que vocês são, do que vocês têm que melhorar, vocês vão me dar uma lista gigantesca, tipo, umas 20 coisas do que vocês não são boas. Se eu perguntar para vocês o que vocês são muito boas, e a gente só é muito boa em uma coisa. A gente é boa em várias coisas, mas a gente só é muito boa em uma coisa. Quem sabe aqui que é muito boa no que é muito bom? Muito boa. Levanta a mão. 5, 6 pessoas. Primeiro que a gente tem vergonha. Fala assim, ai, gente, lógico que eu não vou falar, né? As pessoas vão achar que eu sou o quê, né?
Então, vou estar me achando. Pois é, se você não se achar, ninguém vai te achar, né? Então, mas a gente tem muita dificuldade. E olha, 6 pessoas numa sala que deve ter o quê? Quantas pessoas aqui? 200? 6 pessoas levantaram a mão. Essa é a dificuldade que a gente tem de construir pontes com outras pessoas. Quando a gente não consegue nem reconhecer naquilo que a gente é muito bom. E falar sobre isso, né? Então, eu acho que o maior desafio que a gente tem é exatamente esse, Silvia, conseguir construir as nossas próprias pontes. E a gente é levado o tempo inteiro a olhar para as pessoas que são fora, o tempo inteiro a fazer os movimentos para fora. Eu, como psicóloga, e aí as pessoas sempre falam, né, de que a psicologia é a ciência de adivinhar o que o outro está pensando. Não, né, gente? Não fico adivinhando pensamento, não é assim que funciona. O que a gente faz é fazer as perguntas certas para que as pessoas encontrem suas próprias respostas. A arte de construir pontes é a arte de fazer boas perguntas. E essas boas perguntas é que levam para esse caminho. Então, eu acho que, por isso que é tão bom fazer perguntas. Quando você vai para uma conversa, você não tem que ir para uma conversa para ganhar, você tem que ir para uma conversa para ser uma pessoa melhor. Então, faça mais perguntas, né? Me conta mais. É sério, mas de onde você tirou isso? Me conta. Então, isso ajuda a gente a entender como é que o raciocínio é construído e fala assim, nossa, é verdade, podia ser, né? Então, eu acho que essa é a coisa mais importante. E por isso que eu acho que fazer terapia, procurar processos de autodesenvolvimento, estar em espaços como esses da igreja, que tem essa função de poder ajudar as pessoas a se encontrarem, é tão importante, é tão valioso para a gente e para as pessoas que estão perto da gente. Aqui no Brasil, eu fiz uma pós-graduação e consegui terminar em psicanálise. E tive que fazer um trabalho, o último trabalho. E esse último trabalho eu fiz baseado num homem chamado Lacan. E é algo que me fascina. E é uma figura que ele usa. Ele fala sobre a criança que, quando ela nasce, ela não sabe quem ela é. Ela passa na frente do espelho e ela vê uma pessoa lá que ela não sabe quem ela é. Dali a um tempinho, ela passa na frente do espelho e percebe que tem alguém lá, mas ainda não sabe que é ela. E no terceiro momento, ela olha e sabe que quem está lá é ela. E eu trago para a nossa reflexão, nós nunca vamos conseguir ver o outro se nós não conseguimos nos ver. E nós temos uma grande rejeição a essa questão, porque nós achamos que é o egoísmo, que é se achar. Eu chamo isso de egosintonia. Egosintonia. Quando eu passo na frente do espelho, eu sei que esta sou eu, consigo me ver lá. E muitas de nós acham que esse processo é um processo mundano, é um processo errado. E é baseado no que a Bíblia fala, que é para amar o outro como nós amamos a nós mesmos. Se eu não consigo nem me ver, com que tipo de amor eu vou amar o outro? É um amor que vai ser um amor controlador, vai ser um amor que não é tudo menos amor, né? Então, essa questão me fez lembrar. Eu, ouvindo vocês, fiquei lembrando de uma coisa, que esse recorte do que acontece fora de mim é uma expressão do meu recorte interno. Então, olhar para mim, essa autopercepção, essa escuta de mim mesmo, gente, isso é essencial, inclusive para construir pontes, construir boas relações com o outro, inclusive com o próprio Deus. E fazer essas perguntas para mim, então, ao invés... E a gente aqui, e sim, me incluo nisso, que estou, inclusive, cuidando de mim, cuidando disso no CR, essa culpa que a gente tem, que é desleal para com a gente mesma, que eu deveria ter feito melhor, que eu deveria ter feito mais. Então, dormir à noite... Nós conversamos sobre isso no painel, sobre a coragem de ser imperfeita. Que régua é essa que eu fico me medindo o tempo inteiro, que é inatingível? É a mesma régua que eu vou também medir o outro. Então, as perguntas para mim, eu tenho procurado esse exercício de reflexão, de, ao invés, puxa, eu não consegui terminar. Nossa, eu não consegui terminar.
ao que eu posso celebrar? Puxa, eu estou tão cansada. O que eu preciso? Então, mudar as perguntas, ajustar a lente, em primeiro lugar, para mim mesma, para depois eu conseguir esse movimento com o outro. Eu acho que esse é um desafio, sim, né? Então, espaços de cuidado, isso aqui que a gente está vivendo é um espaço de cuidado, que enquanto a gente escuta, a gente vai se vendo e se reconhecendo e podendo refletir e falar, peraí, eu acho que eu posso olhar para isso de um jeito diferente, experimentar outras coisas. Para mim, a questão é exatamente essa. Quais são outros recursos que nós temos à disposição? Então, eu, na minha relação com as minhas filhas, por exemplo, que me desafia, nossa, como isso me desafia. É a minha maior alegria, mas é ali que também moram as minhas maiores dores. Quando eu me reconheço num dia difícil, na minha comunicação, que acaba sendo tão violenta com as meninas, na mesma hora eu penso, ai, Priscila, calma. Como é que eu posso fazer diferente? Né? Então, ao invés de, nossa, mas eu sou a pior mãe, meu Deus, eu não acredito, eu não melhorei nada e tal. Mas assim, como é que eu posso fazer diferente? Então, quais são esses outros recursos que eu tenho à disposição? E graças a Deus, eu acho que as conversas servem exatamente para isso, para nos ampliar, de procurar fazer diferente de uma outra vez. Porque como qualquer processo de construção, e isso eu ouvi lá no Instituto Avon, daquela poetisa linda que abriu o evento, como ela chamava mesmo? Riane Leão. Riane Obrigada, Leão, Dani. exato, uma mulher linda, gente, linda. E ao mesmo tempo, para mim a experiência foi muito interessante, porque eu a vi e ela é muito diferente de mim. E eu ouvi, eu falei, não, mas espera aí, há algo aqui, eu quero escutá-la com essa pergunta. O que nós compartilhamos? E ela começa, nas suas poesias, a falar do seu processo de reconstrução. Eu falei, opa, isso é meu também. Então eu posso me identificar com ela. E ela falava sobre isso, que processos de construção, de autoconstrução, é assim, dias bons e dias ruins, e está tudo bem. E aquilo para mim, eu falei, que legal, e está tudo bem. E tem os dias difíceis, e que está tudo bem. Nossa, não foi bom com as minhas filhas hoje, mas eu posso voltar, posso conversar, posso pedir desculpas se necessário, e no dia seguinte, esperar um dia bom, né? Acho que era isso. Sim, e a gente precisa mesmo ter essa atenção, porque historicamente os protestantes, os cristãos, nós recebemos uma herança desse aspecto muito da doação para o outro, a doação para o outro, que tem o seu lugar, que tem a sua importância em um lugar muito especial. Mas muitas vezes em nome de um sacrifício interno. E eu acho isso muito interessante, Mafone, naquela publicação que vocês fizeram sobre esse tema de pontes, há uma fala ali que trouxe um conforto. Nem todos os dias você está disponível. Nem todos os dias você está no melhor dia. Porque é até perigoso você ir construir uma ponte num dia que você não esteja bem, que a ponte vai implodir, inclusive. Isso, né? É um risco. Lembra que você perguntou dos riscos? É um risco. Você não está bem e se obrigar. Então é isso. Esse se respeitar. E algo que eu tenho buscado trabalhar em mim também, essa questão da generosidade com o outro, que é um valor para nós. Eu sou apaixonada por isso, mas eu também preciso ser generosa comigo, né? Eu também preciso ter esse olhar de generosidade comigo, porque aí eu vou poder me entender melhor, me aceitar melhor até nesse movimento de generosidade com o outro, com a outra. E eu sempre disse e repito, graças a Deus está melhorando o nosso exercício de sororidade. Às vezes nós somos mais complacentes com os homens do que com a mulher. E a gente precisa mudar esse olhar, né? Da sororidade, dessa empatia, desse amor, dessa generosidade.
Hoje vivemos em um mundo que também é digital. Os grupos de WhatsApp e tudo mais. É possível construir pontes, construir conexões nesse mundo digital? Eu vou dizer o que é isso aqui, né? A gente tem uma pesquisa no Instituto. Todo ano o Instituto faz uma grande pesquisa sobre o tema da violência. Esse ano é responder essa pergunta: como conversar com quem pensa muito diferente de você? Que está tranquilo, né, gente? O ano passado, a pergunta que a gente queria era exatamente essa: será que as mídias, elas ajudam ou atrapalham no enfrentamento da violência? E não tem uma resposta única. Elas tanto ajudam quanto atrapalham. Acontece no mundo um grande festival de inovação todos os anos, nos Estados Unidos, chamado SXSW. E esse ano, o tema do festival, então, o que esse festival traz? São 14 dias, 250 palestras por dia, 52 ao mesmo tempo, então é um negócio gigantesco. Mais de 50 mil pessoas participam. E o tema desse ano foi como humanizar os processos tecnológicos. Que essa é a tendência. Então, o que eles estavam mostrando? De que a tecnologia, ela é fundamental, mas sem o ser humano, ela não tem a validade que ela poderia ter. E é interessante que eles mudaram a visão de exterminador do futuro, que as máquinas vão dominar o mundo e que o ser humano vai acabar, aquela história toda. Não é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que a tecnologia chegou para ficar. E cabe a nós, seres humanos, torná-la mais humana e mais necessária e importante para melhorar a nossa qualidade, inclusive de vida. Então, o que eu entendo dessa sua pergunta? Acho que a gente tem uma possibilidade aí, que é, sim, usar as tecnologias para fazer esses grupos serem espaços de apoio. Qual é o grande risco? É a gente não cair nas armadilhas, que são as armadilhas que são do mundo offline, que é o julgamento, que é você não estar sabendo como aquela pessoa escreveu aquilo. E é importante a gente entender uma outra coisa que tem a ver com comunicação, que é o seguinte: Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação não violenta, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que toda agressão é a expressão de uma necessidade não atendida. Não é a sua necessidade, é a necessidade do outro. Então, quando alguém é agressivo com você, é importante você entender que isso não tem a ver com você. Tem a ver com alguma coisa que essa pessoa não conseguiu ser atendida. E isso te ajuda, inclusive, a não rebater com a mesma violência. Porque não tem a ver. Normalmente, a gente rebate violência com violência. Ah, foi violento comigo, bato também, né? E isso não ajuda nada. E é importante entender que não tem a ver com você. Então, compreender isso, inclusive no mundo digital, te ajuda a fazer perguntas para responder a uma determinada agressão, porque é isso, né? O risco que a gente tem é o anonimato que a gente tem nas redes sociais, que faz com que a pessoa queira dizer o que ela quiser e agredir do jeito que ela quiser, e aí a gente, né, entra numa guerra e não num diálogo. Então, eu acho que elas são fundamentais, acho que sim, elas podem contribuir muito, e é por causa delas que nós estamos aqui com 200 mulheres, mas isso vai chegar para o mundo inteiro. É por isso que é tão importante, porque tem muitas mulheres que não podem estar aqui, ou porque não conseguem, né, pela logística, ou porque também estão do outro lado do mundo, mas que também gostariam de estar aqui. Então, isso aproxima as pessoas, né? Eu sou uma entusiasta do mundo digital. Eu trabalho com educação à distância e é isso. O mundo online, ele pode conectar pessoas improváveis, né? Então, eu, por exemplo, tenho alunos que estão no Amazonas. E é lindo, isso me emociona, a gente poder criar uma ponte e oferecer um serviço e criar algo a partir dali, né? Então, eu penso exatamente isso que a Mafone falou. Essa linguagem eletrônica que a gente tem desenvolvido tem criado uma nova convivência, um novo jeito da gente conviver, da gente conversar. E isso é muito novo para todos. Então, eu gosto quando você fala sim e não, porque é isso mesmo.
É sim e não, a gente não sabe. A gente está aprendendo. Tem coisas que a gente tem feito que são muito legais e tem coisas horrorosas que a gente tem experimentado. Então, me parece que esse caminho para nós é um caminho do aprendizado, né? Todos nós aqui como aprendizes e procurando entender o que é que nós estamos fazendo, né? Que expectativa que eu tenho, porque também entender que a conexão ela pode ser viabilizada no mundo digital, mas a conexão humana, aquela que a gente faz quando toca, quando olha olho no olho, sente o cheiro, essa mundo digital ainda não conseguiu atingir e acho que não está tão cedo para isso. Mas, enfim, entender, a gente não abre mão disso, que as coisas têm o seu lugar, né? Agora, o quanto que isso pode otimizar a nossa conexão humana. Porque é muito legal, gente, hoje a gente falar, por exemplo, a gente tenho primos que moram nos Estados Unidos, a gente fala, acabei de postar, olha, estou aqui, estou falando, ai, Deus te abençoe. Poxa, não é incrível isso? Né? A gente poder encurtar essas distâncias, mas a gente aqui é responsável exatamente de refletir juntos e transformar isso em prol da nossa convivência. Acho que essa é a chave, transformar isso em prol da nossa convivência e não aproveitar essas brechas, por exemplo, do anonimato para hostilizar, para ridicularizar, para atacar, né, sem uma conversa aberta. E aqui eu não posso deixar de mencionar, lá no evento teve uma fala linda, linda, de uma parlamentar dinamarquesa muçulmana. Isso para mim foi de um impacto, gente, que até hoje eu estou reverberando essa experiência que ela partilhou com a gente. E ela, imagina, ela mora na Dinamarca, gente. Imagina como são os dinamarqueses. Dá uma acessada aí na sua memória. E ela é uma muçulmana. E foi eleita para o parlamento. E ela conta para nós que ela recebeu ameaças, inclusive, de que esse não é o teu lugar, você tem que morrer. E um monte, imagina, um monte. E aí um dia o filho faz uma pergunta, a importância das perguntas. O filho, uma criança, mãe, por que essas pessoas te odeiam tanto sem te conhecer? E ela disse que teve uma dificuldade enorme de responder. Falou, não sei, filho, você tem razão, eu não sei. E aí ela disse que virou uma chave e falou, eu acho que no mínimo elas tinham que me conhecer. Aí depois elas vão decidir se vão gostar de mim ou não. E desde então ela tem praticado, pensando bem nesse exercício diário, uma coisa que ela chamou lá de Dialogue Coffee. Coffee, o café do diálogo. Ela convida esses haters, né, esses odiadores que se manifestam desse jeito para ela, para um café. E ela diz que as pessoas ficam impactadas, porque imagina, como assim? Eu acabei de ir nas redes sociais, te mandar um e-mail, postar lá um negócio que eu te odeio, que você tem que sair daqui, que aqui não é seu lugar, e você me convida para um café. E aí ela continua contando para nós que as experiências são das mais interessantes. Que ela vai até a casa, não é qualquer coisa. Ela vai e diz que é importante levar o pão. E eu gostei disso, porque ela falando da importância, é na mesa que acontece a comunhão. Que ali eles se reconhecem primeiramente como humanos. E aí ela fala que a primeira impressão que ela teve é de que é uma pessoa que a odeia e de repente ela consegue entender que é um mundo que aquela pessoa habita, que é um pai, que é uma mãe, que é alguém que está experimentando desemprego, que é alguém que está sofrendo por isso, por aquilo, e de repente ela falando da experiência dela de estender aquele pensamento que estava tão reduzido naquele meio de ódio, que ela fala, gente, é um ser humano. E que isso tem ajudado. Não é que tudo ficou flores, né? Não é isso, e que diminuiu tudo, mas isso tem ajudado a caminhar. E eu fico aqui pensando, né, no impacto que aquilo teve sobre aquelas pessoas, e ela até conta depois que numa situação de doença de alguém da família dela, uma dessas pessoas, que era a mais expressiva, assim, a que mandava mais e-mail, e tal, que ofereceu ajuda. Não foi isso? Eu achei isso lindo, eu falei, uau, assim, é possível. Aquilo me inspirou a olhar e falar, é possível. E uma outra coisa que ela fala é que eles não são eles são mais parecidos do que diferentes, inclusive nos preconceitos. Que ela percebeu que a grande questão é todo mundo quer a mesma coisa, mas as experiências que essas pessoas vivem, às vezes constroem um imaginário que faz com que pareça com que eles são diferentes, mas eles não são.
E ela fala muito sobre isso. E, no final das contas, gente, é isso. A gente é muito mais parecido do que diferente. Quando a gente encontra o mínimo denominador comum, isso nos ajuda a ampliar a consciência. E é isso que ela vai ensinando. De fato, ela chama Oslin Sekik. Quem quiser, procura na internet. Ela tem um dos TEDs, que são aquelas palestras curtas, mais transformadores de 2018. Vale a pena ouvi-la. Depois a gente coloca o link para vocês. Então, essa questão das pontes dentro do mundo virtual, acho que um exemplo muito rico há 2 anos atrás, nós pensamos em fazer um primeiro congresso do Celebrando a Recuperação aqui no Brasil, de um jeito brasileiro. Nós tínhamos tido alguns outros, mas os americanos tinham dito para a gente como fazer, e nós chegamos à maioridade e nós entendemos que daria para fazer. E um grupo que fazia isso muito bem estaria responsável por cuidar desse congresso. E o que aconteceu foi que, 1 mês antes de começarmos a falar sobre esse congresso, a mobilizar as pessoas, esse grupo entendeu que não ia mais fazer. E nós olhamos um para o outro e falamos, e agora? Né? Eles iam fazer e nós nunca fizemos. E aí nós entramos em contato, pedimos ajuda para a Máquina do Bem daqui e o Douglas, que cuida da nossa comunicação. E eles falaram, nós sabemos como fazer e nós vamos ajudar vocês. Então, nós, a princípio, achávamos que íamos ter por volta de 300 pessoas. Esse congresso chegou com praticamente 800 pessoas e com pessoas de 18 dos 26 estados do Brasil. Roraima, Rondônia, Acre, aquele lugarzinho, Silvia, que aquela senhora veio, Tocantins, e eu fiquei pensando, o que aconteceu? Como que um grupo, né, que não conhecia, aí a IBAB nos ajudando, conseguimos alcançar metade do Brasil, praticamente falando, com 800 pessoas, quando nós pensávamos que teríamos 300, 400 no máximo. Foram as mídias que fizeram pontes. Foram as mídias sociais que fizeram pontes. O pastor Ed gravou, algumas pessoas gravaram. Isso foi um exemplo tão lindo, porque até então eu sempre fui muito receosa com mídias, né? Geração W, esses negócios aí, ficar falando desses negócios, Twitter e Facebook e tudo mais, acho muito frio. Eu mudei, eu entendi que mulheres do século XXI, nós podemos usar essas mídias sim, e elas são abençoadoras sim. Aí a última parte é que causou uma demanda. Causou uma demanda. Né? Com 18 estados e 800 pessoas aqui, de pastores, eles querem conhecer o projeto. E aí não dá para fazer pelas mídias. Aí, o que nós fizemos? Nós temos grupos de implantação em cada estado, na verdade, em 4 estados, e eles estão cuidando das demandas que a ponte favoreceu. A ponte favoreceu, o mundo virtual favoreceu, mas tem esse segundo momento que não dá para ser pela mídia social. Eu acho que essa questão do equilíbrio mesmo, né? Porque, de fato, as mídias, elas vêm e trazem uma contribuição muito grande, mas elas não podem substituir, né? O olho no olho, o abraço, o estar junto. Então, à medida que a gente pode mesmo estar intercalando isso tudo, como você disse, nesse segundo momento não era possível. Então, esse discernimento, essa sabedoria, para que a gente tenha mesmo esse equilíbrio, né, entre as duas partes. Nós podemos dizer que construir pontes, fazer conexões, é uma habilidade humana e que cada pessoa irá desenvolver a sua própria forma de conexão. Como é que pode se dar isso? Eu acredito nisso. Acredito muito nisso. Por quê? Porque, primeiro, Jesus fez uma ponte comigo. E é Ele que me convida a construir pontes. Esse é um outro jeito da gente explicar o Evangelho. E isso
é mais até do que isso, do que um convite amoroso. É um caminho que ele propõe para mim. Eu estou com você, eu te ajudo, eu sou tua companhia. Eu que sou o maior arquiteto de pontes do mundo inteiro. Eu quero te ajudar a construir pontes. Essa para mim tem sido a experiência mesmo da minha caminhada cristã. De falar, Jesus, esse improvável aqui está difícil, me ajuda, o Senhor me ajuda, me capacita, inclusive, a enxergar em mim quais são as minhas habilidades, o que é meu, o que eu posso desenvolver que vai me ajudar a conectar com a outra. Então aqui, gente, não é esse estereótipo, né, às vezes que a gente olha e não se reconhece, e isso causa um peso, né, de ser assim, de ter que ser assim. Não é nada disso. É de me olhar e falar, o que é que faz sentido para mim? O que é que primeiro em mim eu consigo me conectar, para depois tentar conectar isso com o outro. Eu já adianto para vocês que o bolo, por exemplo, não é o meu forte. Eu compro o bolo para a gente tomar o café. Mas é isso, percebe? Não tem um jeito, tem o seu jeito. E esse jeito só você vai poder dizer qual que é. Então, a importância da gente se olhar e se conhecer e falar, peraí, eu me reconheço, isso sou eu. Então, acho que faz sentido ir, para começar, né? Esse é o começo, é um jeito da gente começar, um primeiro passo. Comece por aí, por aquilo que primeiro para você faz sentido. Mas deixe isso livre para o outro. Voltando à experiência da dinamarquesa, nem todo mundo que ela convidou quis tomar café com ela. Tem gente que demorou um ano para responder e tem gente que ainda nem respondeu. E está tudo bem. E a gente segue assim, porque a gente se percebe construtora de pontes. Então essa é a nossa vocação. E eu acho que isso tem muito, não só do humano, mas do humano feminino. Né? Nós somos assim, nós nos reconhecemos nas pontes. E eu penso, por exemplo, na minha história, como outras mulheres me inspiram. Mais mulheres do que homens me inspiram nesse caminho das pontes. Homens também, vou dizer isso também, claro. Mas as mulheres, nós nos reconhecemos mais. Então, acho que, enfim, minha partilha. Nós temos o nosso próprio kairós, o nosso próprio tempo. Então, existem tempos diferentes. E estes tempos constroem pontes diferentes. Né? A Pri, como mãe, ela tem um caminho de pontes que eu não tenho, por não ter filhos biológicos. E eu acredito que respeitar esse tempo é muito importante. Qual é o meu tempo? O que me inspira nesse momento? E essa ponte para comigo mesmo, é dela que saem as outras pontes. E essa ponte comigo mesmo está ligada com um poder superior, com um Deus, com um Criador. E então, à medida que vai se fortalecendo essa ponte, eu acredito que ela é visível em outras pontes que vão acontecendo. Um dos desafios meus, por estar numa comunidade como a nossa, é de ter pontes fora. Eu vejo Jesus, ele fazia isso, ele não ficava no templo, ele tinha outras pontes. Então, ter alguém aqui como a Mac da Avon, representando esse evento que vocês foram, eu acho isso que nos ajuda a construir outros tipos de pontes, não ficarmos confortáveis com as nossas pontes normais que fazem parte do nosso dia a dia. Eu estava aqui lembrando, eu tenho 4 irmãos, minha mãe está aqui, ela chegou, eu vi minha mãe chegando, que eu falei, estava falando para a Neidinha, eu falei, Neidinha, eu devia ter chamado minha mãe, ela falou, não, chama, liga para ela, e ela chegou. Fiquei feliz. Eu tenho 4 irmãos e a gente está num momento, e a gente faz terapia familiar. E a gente faz terapia familiar porque às vezes,
e é muito importante que a gente encontre interlocutores que nos ajudem a construir relações que são mais saudáveis. E tem sido muito interessante fazer terapia, porque a gente sempre teve reunião de família. E as nossas reuniões de família, a gente era um negócio, eram 2 horas, a gente não chegava em lugar nenhum. A gente ficava 2 horas para resolver o negócio, a gente não conseguia resolver. E a gente, nesse processo, começou a entender que era menos falar sobre o quanto você tinha me agredido e mais falar sobre o quanto isso, para mim, tinha me machucado e o que a gente poderia fazer diferente para que a gente não machucasse aquelas pessoas que a gente mais ama. Então, a gente decidiu fazer terapia. E aí a gente está num momento interessante, que é o seguinte: como é que a gente, como filhos, cuida dos nossos pais? E aí, assim, uma coisa que é interessante é quando você tem família grande, é isso, você divide um dia da semana para cada um, e aí cada um cuida um dia, e aí você faz uma divisão para tentar, e uma discussão que a gente faz é como que a gente não sobrecarrega ninguém, quem está mais perto, quem está mais longe. E a gente chegou exatamente nesse momento, que é o seguinte: nem todo mundo vai oferecer as mesmas coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma das minhas irmãs que é absolutamente fantástica na cozinha. O que ela oferece para a família são jantares maravilhosos. Porque essa é a fortaleza. Ela não é a pessoa que vai sentar do lado da minha mãe e do meu pai e falar assim: me conta como foi seu dia. Essa pessoa sou eu. O meu irmão é um cara que é atleta. Ele adora fazer exercício. Qual é a fortaleza dele? Cuidar da saúde. Então, ele vai ver como é que os nossos pais estão, ele vai perguntar como é que está o dente, como é que está a saúde, como é que está... Então, assim, isso parece uma discussão, né, que é corriqueira, mas é disso que se constroem as relações. Nem todo mundo vai oferecer as mesmas coisas. A Priscila vai oferecer o bolo. Eu jamais ofereci, porque eu não sei fazer bolo. Diz assim, não é a minha fortaleza. A minha fortaleza é conversar com as pessoas, é fazer essas indagações. Eu nasci para ser uma pessoa provocativa. Eu gosto de provocar as pessoas para o bem. Não de construir muros, mas de fazer perguntas que ajudem as pessoas a refletir, sair da zona de conforto. Né? Essa é a minha natureza, então eu faço isso muito bem, eu gosto de fazer isso. Então, eu acho que como que a gente faz para fazer, encontrando as suas melhores habilidades. Por isso que é tão importante você se conhecer, e mais do que isso, é importante se conversar, principalmente entre os amigos e a família, mesmo no trabalho. Minha chefe está aqui, a diretora do Instituto, a Daniela Grelan, e é muito interessante porque a gente tem personalidades completamente opostas. E isso foi muito importante para saber, tem lugares onde ela precisa ir. Porque a audiência escuta melhor a forma com que ela fala. A gente fala as mesmas coisas, mas de lugares diferentes. Isso faz diferença para quem está ouvindo. Não adianta você querer... A gente não é só responsável pelo que a gente diz. A gente também é responsável de como isso chega na outra pessoa. Se a gente faz isso de um jeito agressivo, o que vai voltar é uma agressividade. E, às vezes, você tem que pôr o pé na porta, porque fala assim, escuta... Não dá. Acabou de lançar um filme chamado A Juíza, que inclusive concorreu ao Oscar, né? 2 Oscars. Semana que vem, ele está disponível em vários cinemas de graça. E a Juíza é uma mulher, 83 anos ela tem, ela é super jovem, de verdade, ela é jovem, porque ela trabalha que, sim, muito, ela tem visões além do tempo, muito, e ela tem 83 anos. Não tem a ver com idade, tem a ver com cabeça. E ela, na década de 50, leis dos Estados Unidos, as mulheres podem e devem ser demitidas por estarem grávidas. Os homens não serão acusados de estuprar as suas esposas, porque é direito deles, uma vez que eles estão casados. Isso tudo fazia parte das leis americanas. Ela falou, está errado, está errado. E aí ela começou um movimento de fazer essas mudanças. Só que ela falou, as grandes transformações não acontecem na velocidade do jeito que a gente quer, de forma agressiva. Eu escolhi fazer isso de um jeito onde eu consiga conciliar e conversar com as pessoas. O melhor amigo dela é o maior opositor dela no Supremo Tribunal dos Estados Unidos. Ela é do Supremo e o maior opositor é o melhor amigo dela. Então, são essas questões que é o jeito com que você escolhe. Ela escolheu fazer esse jeito. Cada um escolhe de um jeito e está tudo bem. Mas a gente precisa escolher uma forma e encontrar a sua forma de fazer isso. Então, a gente está aí nesse processo. A gente não chegamos ainda lá, mas vamos chegar, né, mãe? Estamos melhorando a relação, né? Não, isso é tão importante. Isso é libertador, gente.
É porque libertador. cada um tem uma habilidade e a gente crê que Deus dá dons e vocações para a gente. Eu preciso achar a minha, né? E não há menos e nem mais no tipo de habilidade, mas o precioso é eu saber qual é essa habilidade e colocar essa habilidade a favor do outro, né? Na construção de pontes. Silvia, posso acrescentar uma coisinha? Eu descobri na equipe, quando a gente forma uma equipe, que tem aquelas pessoas, basicamente as estruturadas e as organizadas, né? Eu sou organizada, eu preciso ser organizada porque eu não sou estruturada, mas eu preciso muito de pessoas estruturadas para fazer pontes, porque a minha ponte é com pessoas e alguém tem que cuidar da parte estrutural. E eu descobri que eu sempre rompia minhas pontes com os estruturados. E eu sempre, mas eu sou tão simpática, tão boazinha, por que eles não gostam de mim? Como assim? Né? E eu descobri, por causa da espontaneidade. Eu pensava numa coisa, mas eu olhava a situação, eu mudava, mas o estruturado não pode lidar com essa mudança tão rápida, porque ele já organizou tudo. Não dá para a Roseni subir e falar que mudou de música, porque o pessoal da música todo estruturado já tinha tudo organizado. Então foi muito precioso, uma pessoa carinhosamente me chamou e falou: Roseni, eu não trabalho nunca mais com você. E eu quase caí da cadeira, porque eu sou tão simpática, tão carinhosa, tão acolhedora. Falei, tá perdendo, pensei comigo, né? Não falei, tá perdendo. Quando a segunda me deixou e falou a mesma coisa, eu fui atrás. E eu descobri que eu precisava criar pontes com o diferente, com esse estruturado chato, que eles são chatos, com todo respeito. São maravilhosos. E aí eu tinha que pensar, não, ele pensa assim, então, eu posso fazer de uma outra forma, e foi tão trabalhoso para mim, mas a equipe está tão melhor, sabe? E tem 3 estruturados, nós somos em 5, tem 3 estruturados na equipe, porque precisa, comigo desestruturada tem que ter. Essa ponte tem feito toda a diferença em todo o projeto, mas é claro que quando vem eu faço o teste. Chega de estruturado na equipe, né? Porque senão vai ficar muito engessada. Mas eles são importantes. Eu fiz ponte, consegui. Mafone, você tem uma proposta para a gente? Uma dinâmica? Como é que a gente... Eu tenho. Mas você quer... Porque eu não estou com papel. Você quer... Você pode... Bom, eu vou fazer e a Silvia me complementa aqui. Que é o seguinte, a gente quer fazer pontes, né? A gente só falou, vocês só ouviram, né? Tá na hora da gente mudar um pouco essa história. Vamos conversar um pouco? Vamos? A ideia agora, a gente vai trazer uma pergunta, né? De novo, né? As perguntas que constroem pontes. E a ideia é você pegar a pessoa que está do seu lado, de preferência aquela que você não conhece. Né? Porque as amigas a gente já sabe como é, né? Então, pega uma pessoa que está do seu lado e aí a gente vai fazer uma pergunta. Quanto tempo a gente vai dar? 5? 5 minutos. 5 minutinhos para vocês trocarem, tá? Então a gente fala, ó, troca agora, né? Você falou, você fala, tá? Vai lá. Então, todo o nosso movimento aqui tem uma proposta, que é um desafio, né? Sobre construção de pontes. Então, a pergunta é: quais movimentos eu estou disposta a fazer na construção de pontes com a outra ou com o outro, com pessoas que necessariamente não estão no meu ambiente de relacionamentos? Se a gente parte do princípio que com pessoas que fazem parte desse convívio a gente já tem pontes, ou pode melhorar essas pontes, nós estamos pensando em pessoas que estão fora desse universo de relacionamentos. De forma bem prática, que movimentos? Quais são esses movimentos que eu estou disposta a fazer? No sentido de que, ouvindo o que eu ouvi, fazendo uma autorreflexão da minha história e das minhas relações de pontes, o que eu percebo que eu digo, puxa, sobre isso aqui eu estou disposta a fazer esse movimento na construção de pontes, principalmente com quem está fora,
desse meu raio de relacionamentos. Tudo que está vivo está conectado, tem pontes. Só não tem pontes aquilo que está morto. Então, as pontes nos fazem vivas, as pontes nos conectam. E foi o próprio Jesus que diz que não é bom que o homem esteja só, e nós não estamos pensando em casamento. Tem muitas mulheres solteiras que não estão só, e tem mulheres casadas que estão só. Então, não tem a ver com estar em um relacionamento amoroso. Não é bom que nós estejamos só. E esta conexão, fazer parte, é o antídoto ao suicídio, é o antídoto às questões de saúde mental. Estarmos juntas, estarmos em conexão, é uma questão de sobrevivência nesse século XXI. Muito obrigada a cada uma de vocês, obrigada a cada um de vocês também de dispor dessa manhã para estar aqui acreditando que valia a pena. E antes de nós orarmos uma canção, há algum tempo isso caiu no meu coração. É um pequeno poema que diz assim: bendito seja Deus que um dia me encontrou, que um dia fez ponte comigo, que um dia se conectou comigo, para eu me encontrar. Bendito seja Deus que um dia me encontrou para eu me encontrar, para eu fazer a conexão comigo mesma, para eu fazer a ponte comigo mesma. E isso, para eu me encontrar com o outro, para eu fazer a ponte com o outro, fazer a conexão com o outro. E para encontrarmos uns aos outros. Bendito seja Deus que um dia me encontrou, para eu me encontrar. Para me encontrar com você, para me encontrar com a outra. E para encontrarmos uns aos outros. Nós somos mulheres que constroem pontes. E que seja assim, para a honra e glória de Deus. Amém, amém.